Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje, falando da história do Atos dos Apóstolos, o mover do Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos e dos discípulos do Senhor que entenderam a palavra e lutaram por ela para divulgar para o mundo inteiro, para aceitarem a Jesus como Salvador e sair da corrupção, do pecado e da idolatria do mundo. Sem mais delongas, vamos ao vídeo! Na noite seguinte, o Senhor apareceu a Paulo e o encorajou. Coragem, assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, também dará em Roma. Enquanto isso, os judeus tramavam secretamente em matar Paulo, jurando não comer e nem beber, até que cumprisse o seu intento. O sobrinho de Paulo, então, tomou conhecimento. O comandante, então, enviou Paulo sob forte escolta para Cesareia ao governador Félix, junta com uma carta explicadinha de sua situação. Os soldados escoltaram Paulo até Cesareia, onde entregaram uma carta ao governador Félix e o deixaram sob custódia no palácio de Herodes, aguardando o comparecimento dos seus acusadores. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia, acompanhado de alguns líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo. Eles lhe apresentaram as suas acusações contra Paulo ao governador Félix. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Excelentíssimo Félix, durante o seu governo apresentamos um período de paz e a tua providência resultaram melhorias nesta nação. Em toda parte reconhecemos com profunda gratidão esses benefícios. No entanto, para não te consumir mais tempo, peço que nos ouva brevemente. Percebemos que este homem é um agitador que causa tumultos entre os judeus e todo mundo. Ele é o líder da seita dos nazarenos e até tentou profanar o templo. Por isso o prendemos e queríamos julgar segundo a nossa lei. No entanto, o comandante Lísias o interveio e tirou das nossas mãos com grandes forças, ordenando que os seus acusadores se representassem, se ordenares para verificar a veracidade das nossas acusações contra ele. Os judeus confirmaram as acusações, assegurando que eram verdadeiras. Quando Félix deu sinal para que Paulo falasse, ele iniciou a sua defesa. Reconheço que há muitos anos é juiz desta nação e por isso defendo a minha causa com boa consciência. Há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus e meus acusadores não me encontraram discutindo no templo ou incitando multidões na sinagoga ou na cidade. Eles não podem provar as acusações que levantam contra mim. No entanto, confesso que sigo ao Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho que alguns chamam de seita. Creio em tudo que está de acordo com a lei que os profetas escreveram, tendo a mesma esperança em Deus do que esses homens têm, que haverá ressurreição, tanto do justo como dos injustos. Por isso, sempre que procuro manter a minha consciência limpa perante Deus
e aos homens. Depois de vários anos ausente, voltei a Jerusalém para levar ajudas aos necessitados do meu povo e levar ofertas. Durante este tempo, estando ritualmente puro, me encontraram no templo sem envolvimento, nem tumulto e nem agitações. No entanto, alguns judeus da província da Ásia deveria estar aqui para apresentar as suas acusações se tiverem algo contra mim, ou que aqui estão deveria declarar que crime encontraram em mim quando compareci perante o Sinédrio, a menos que tenha sido apenas por proclamar, ou se é por causa da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado hoje diante de vós. Félix, que tinha bom conhecimento sobre o caminho, adiou o julgamento esperando a chegada do comandante Lísias para decidir sobre o caso. Enquanto isso, Paulo ficou sob custódia, mas com certa liberdade e permissão para recebê-la os seus amigos. Dias depois, Félix veio com a sua esposa Drusilas, que era judia, e mandou chamar Paulo para ouvir sobre a fé em Cristo Jesus. E juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por enquanto, chega, pode-se retirar-se. Quando achar oportuno, mandarei chamar novamente. Félix esperava recebê-la dinheiro de Paulo e por isso mandava-lhe chamar frequentemente para conversar. 2 anos mais tarde, Félix foi sucedido por Pórcio Festo, mas, desejando agradar aos judeus, deixou Paulo na prisão. 3 dias após a sua chegada na província, Félix partiu de Cesareia para Jerusalém, onde os principais sacerdotes e líderes judeus apresentaram as suas acusações contra a Paulo. Eles solicitaram a Festo que transferisse Paulo para Jerusalém, mas isso era contra a vontade do próprio Paulo, pois ele planejava uma emboscada para matar durante o trajeto. Festo respondeu: Paulo está detido em Cesareia e em breve irei para lá. Algum de vocês devem descer comigo e apresentar as acusações contra ele, se tiverem alguma, quando eu estiver lá. Após passar 8 ou 10 dias com eles, Festus desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal para que Paulo comparecesse. Quando Paulo apareceu, os judeus de Jerusalém o cercaram, fazendo muitas graves acusações contra ele, mas sem conseguirem prová-la. Então Paulo se defendeu: não cometi nenhum crime contra a lei dos judeus, o templo ou a César. Festo, desejando agradar aos judeus, perguntou a Paulo se ele estaria disposto a ser julgado em Jerusalém. Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César e apelo para César. Depois de consultar os seus conselheiros, Festo decidiu: você apelou para César e a César irá. Festo busca conselho com o rei Agripa. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para cumprimentar Festo. Como ficaram lá por muitos dias, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Ele disse que os líderes dos judeus acusaram, mas não conseguiram prová-la nada. Festo esperava ouvir uma acusação
clara para enviar junto com Paulo a Roma. Agripa expressou interesse ao ouvir Paulo e Festo concordou em realizar uma audiência no dia seguinte. No dia seguinte, Agripa e Berenice, acompanhado por autoridades notáveis da cidade, entraram na sala de audiência. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Festo então falou: ó rei Agripa e todos os presentes, vejam este homem. A comunidade judaica me pediu para condená-lo à morte, mas descobri que ele não cometeu nenhum crime digno de morte. No entanto, como apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. Ainda não tenho uma acusação clara para enviar com ele. Por isso eu trouxe diante de vocês, especialmente diante de ti, rei Agripa, para que após esta investigação eu tenha algo para escrever ao imperador, pois não é razoável enviar um prisioneiro sem especificar as suas acusações. Então, Agripa dirigiu-se a Paulo dizendo: você tem permissão para se defender. E Paulo, erguendo a mão, começou a sua defesa. Ó rei Agripa, considero-me privilegiado por estar diante de ti hoje para me defender contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque reconheço que estás bem informado sobre todos os costumes e disputa entre eles. Portanto, peço que me ouça com paciência. Todos os judeus conhecem a minha vida desde a juventude, tanto na terra natal como em Jerusalém. Eles podem atestarem, se quiserem, que vivi como fariseu, seguindo rigorosamente os preceitos da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa das minhas esperanças das promessas feitas por Deus aos nossos antepassados. Esta é a mesma esperança que as 12 tribos de Israel têm, servindo a Deus fervorosamente dia e noite. É por essa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque acham tão incrível que Deus seja capaz de ressuscitar aos mortos. Eu também costumava pensar que deveria fazer tudo ao meu alcance para me opor ao nome de Jesus de Nazaré. Foi isso que fiz em Jerusalém, autorizado pelos principais sacerdotes, quando lancei muitos dos santos na prisão e votei contra eles quando eram sentenciados à morte. Muitas vezes os castiguei na sinagoga e tentei forçá-lo a blasfemar. Em minhas fúrias contra eles, persegui mesmo até em cidades estrangeiras. Amigos e familiares domésticos da fé e admiradores do Evangelho e da fé cristã, vemos aí a sinceridade e a transparência da justiça e da verdade de Paulo, que usava genuinamente a verdade de Deus para a sua defesa, sem mentiras, sem se corromper e com clareza e caráter de homem, se defendendo diante dos reis, das autoridades maiores das províncias da Ásia, de Jerusalém, da Roma e de tudo quanto fosse lugar. Não negou a sua fé, não se acovardou e nem voltou atrás, e foi até o fim, mesmo sendo condenado à morte. Esse exemplo serve para nós nos dias de hoje. Não podemos recuar e nem nos calar e seguir em frente diante das adversidades que vêm para nos derrubar e para nos fracassar e tirar a nossa fé. Mas devemos prosseguir com a certeza de que Jesus está conosco
e agindo com verdade, sinceridade e transparência e não deixando de crer na proteção do Espírito Santo de Deus, que é o nosso conselheiro, que é o nosso protetor. Foi esse o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!